Olá, gente, boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso tema de hoje. Hoje vamos falar de um tema que é importante, independente da atividade. A gente vai estar falando sobre marketing pessoal, independente se você trabalha no mercado formal, informal. É um tema importante para quem tem seu negócio próprio ou não, para quem tem uma carreira no mundo corporativo, para quem tem seu negócio próprio, como eu falei. Então hoje a gente vai estar falando desse tema marketing pessoal. Sejam bem-vindos, sintam-se à vontade. A ideia é que a gente possa estar trocando essa informação. Eu possa também estar ouvindo aí, se vocês tiverem dúvidas. Eu tinha falado, se vocês tiverem dúvidas sobre esse tema, que vocês pudessem escrever para a gente ter um minutinho no final para poder trocar um pouquinho dessa experiência, né? Sejam muito bem-vindos, tá? Vamos esperar aí um pouquinho o Instagram entregar, dizer que a gente está aqui ao vivo para bater esse papo. Enquanto isso, gente, queria saber de onde vocês estão falando. Diz aí para mim. Que cidade vocês estão falando? Marcos Anderson, Júlia, Rosane, Marcos Antônio, Rogéria, não sei como é, Lô Marcinha, Cochile Pijamas. Escrevam aí para mim, gente, de onde vocês estão falando? Kaline, Fátima Costa, Flávia Santana... Volta Redonda, Marcos Antônio, Volta Redonda, Rio de Janeiro, Júlia, Rio de Janeiro. Kaline, seja bem-vinda. Então, como eu comentei com vocês na quarta-feira da semana passada, toda quarta-feira a gente vai ter esse bate-papo aqui, que é uma live que vai acontecer toda quarta-feira às 8 da noite. Não serão lives longas, serão lives assim de 40 a 45 minutos, direto ao ponto. E o meu objetivo é trazer sempre um tema ajudando profissionais assim no seu dia a dia, tá bom? Seja bem-vinda vestindo sua casa com amor, né? Vai ser sempre direto ao ponto. E o objetivo é a gente trazer temas que a gente acaba não aprendendo assim na nossa formação normal, na faculdade, na escola, e que a gente tem que ou pesquisar muito ou ficar na internet, né, fazendo aquele filtro, até porque hoje em dia a gente tem um vasto, né, muito material, muito conteúdo na internet. E eu que passei por uma transição, como vocês, alguns já conhecem a minha história. Regina do Carmo, seja bem-vinda. Eu tive que fazer tudo isso, né, gente? Eu tive que peneirar, tive que selecionar porque é muita coisa. Então, eu tive que selecionar, ver quem eram as referências nos principais temas. E eu falei, por que não? Já que eu tive que esse trabalho de estudar, de pesquisar, e eu tenho muito conteúdo. E eu resolvi toda quarta-feira, às 8 da noite, dividir esse conteúdo com vocês, tá? Então vai ser assim, vai ser rapidinho. Como é um tema muito interessante, não é um tema, né, que seja interessante só para homem, só para mulher, não é interessante só se você tem uma carreira corporativa, profissional, formal ou não formal. Ele serve se você é empreendedor, se você é um profissional liberal, se você tem um negócio próprio, se você tem uma loja física, virtual, enfim. Então vamos aproveitar. Eu sou do Rio, Marcos, eu sou do Rio de Janeiro, tá? Então vamos aproveitar que esse tema ele é bem amplo, né? Vamos aproveitar o aviãozinho, vamos tentar mandar para 5 pessoas para a gente trazer mais gente para receber esse assunto aqui hoje à noite, tá? Vocês me ajudam fazendo isso, tá? Enquanto vocês chamam mais gente, vamos começar a falar sobre marketing pessoal. Digam para mim, Anderson Aragão, sejam bem-vindos. Digam para mim, colocando uma mãozinha, quem já, assim, porque o marketing em si,
eu acredito que todo mundo já tem ouvido falar, né? Marketing é uma estratégia ligada muito à área comercial de qualquer organização para promover a divulgação e a venda de um produto, seja ele qual for. E quando a gente para pensar, por exemplo, as grandes marcas... Opa, peraí que eu fiz aqui uma besteira. As grandes marcas... Quando a gente para pensar assim, uma grande marca especialista em marketing, diz para mim, coloca aqui para mim, qual a primeira grande marca que vem na mente de vocês quando a gente fala numa excelente estratégia de marca? Quem se arrisca a falar aí numa grande marca que faz um grande investimento em marketing? Alguém se arrisca a colocar aí uma marca? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Na minha cabeça, a primeira grande marca que vem quando eu penso em marketing é a Coca-Cola, né? A Coca-Cola é uma grande marca e eu já ouvi histórias, né, há algum tempo atrás, supermercado. Sim, Rogéria, mas eu tô falando assim de uma marca mesmo, né? Supermercado é um nicho, digamos assim, né? Mas eu tô falando de uma marca, tipo a Coca-Cola, a Nike, né? Tô falando de uma marca que investe mesmo. Pierre Cardin, exatamente, né? Que investem muito. Eu já ouvi falar algum tempo atrás que um dos propósitos, uma das metas da Coca-Cola é que a cada distância em metros, né, ela tivesse algum símbolo que as pessoas reconhecessem que ela estava ali, né? Tal era a estratégia tão forte que ela tinha. Então a gente tem o marketing, isso aí, exatamente isso. As empresas, né? Elas têm um marketing que o objetivo é divulgar um produto. Mais recentemente, a gente tem a questão do marketing digital, que é o que a gente vem ouvindo falar muito, né? Que é a questão da divulgação de um serviço ou de um produto dentro da internet, que são os canais digitais. E hoje a gente vai falar aqui do marketing pessoal, que e aí eu busquei aqui um conceito no Google para a gente trazer bem assim a forma do conceito origem mesmo, né? Do que a gente sabe o que é marketing, a gente sabe o que é marketing digital e o que é o marketing pessoal. E o que o Google nos diz sobre isso? Marketing pessoal é um conjunto de estratégias usada para estabelecer uma impressão positiva de você, de nós, como profissional. Em outras palavras, ele é responsável por fazer com que as pessoas, com que as outras pessoas, com que o mercado, com que o cliente nos vejam como uma autoridade num assunto específico. Afinal, a sua marca é representada por quem você é, tá? Então, o marketing pessoal somos quem nós somos, como nós cuidamos da impressão que a gente passa. Então, se eu sou um profissional de mercado, se eu sou um profissional formal, que eu tenho uma carreira numa empresa, né, eu tenho que cuidar da minha imagem dentro da empresa que eu trabalho, dentro do mercado que eu estou inserido. Se eu sou um empresário, eu tenho que cuidar da minha imagem dentro desse contexto. Se eu sou um empreendedor, um profissional liberal, eu tenho que cuidar da minha imagem. Vocês estão percebendo que independente da minha posição dentro do mercado, seja ele corporativo, empresarial, seja ele qual for, eu preciso cuidar da minha imagem? Ela é a minha própria marca, né? É tipo um Você S.A.
e que todos nós precisamos dar atenção para isso. Então é sobre isso que a gente vai fazer aqui hoje, né? Todos nós, cada um de nós, temos a nossa personalidade, né? A nossa personalidade, a psicologia fala que ela é, basicamente, ela vai se formando e aos nossos 7 anos, ela tá ali bem próximo de estar basicamente construída, né? Mas, obviamente, ao longo do tempo, todas as nossas experiências, vivências, crenças, vai meio que formando quem nós vamos nos tornando. E, obviamente, existem aquelas pessoas que são mais, como é que eu posso dizer? Mais espontâneas, né? São pessoas mais expressivas, mas tá me fugindo a palavra agora. Ai, alguém me ajuda, gente. Quando a pessoa é mais, como eu, assim, falante, uma pessoa que chega, já vai falando logo, não tem muita vergonha de se expressar. Tem um termo para isso que agora me fugiu completamente. Introvertida e extrovertida. Era essa expressão que eu queria falar agora. Então tem pessoas que são mais introvertidas, e aí elas acabam, né? Isso acaba interferindo um pouquinho mais de como elas vão trabalhar. Exatamente, a Rogéria, acabei de lembrar. Introvertida, comunicativa. Então isso acaba interferindo como é que elas vão cuidar um pouco melhor, né, dessa imagem dela, dessa marca pessoal dela. E existem as pessoas que são mais extrovertidas. Na verdade, isso tem prós e contras, porque também a pessoa que, como eu, é um pouco mais extrovertida, ela meio que não tem muito filtro, né? Ela meio que pensa e faz e fala logo. Então, é um ponto de alerta para quem é assim, tá? Mas essas pessoas extrovertidas, vocês devem conhecer aquela pessoa, aquela expressão que a gente fala assim, você deve conhecer alguém que sabe vender o peixe. É aquela pessoa que chega no meio da roda dos amigos e já começa a falar, ele aos pouquinhos já vai introduzindo aquilo que ele faz, né? Ele já vai falando do negócio dele, se ele trabalha com venda, daqui a pouco ele já tá falando o que ele faz. Então, assim, são pessoas bem articuladas, são pessoas que sabem utilizar a palavra, elas são mais talentosas para usar as técnicas de persuasão, né? Porque, assim, as pessoas que têm essa capacidade de usar o marketing pessoal, não basta ter apenas conhecimento especializado num determinado assunto. Elas precisam saber se posicionarem, né? E conquistarem uma boa percepção das pessoas em volta dela, tá? Enquanto eu tô falando sobre isso, você deve ter lembrado de algumas pessoas. Deixa eu ler o que o Marco Antônio escreveu. O meu filho franqueou uma loja de pet que vai inaugurar no final desse mês. Ele, com o tempo, implantou o seu marketing pessoal. Uma loja situada no Flamengo. Eu já morei no Flamengo, conheço bem, e é uma região que tem muita gente que tem pet. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso a loja do seu filho, viu? Tenho certeza absoluta. Opa, esbarrei aqui de novo, tá? Bom, saber trabalhar o marketing pessoal tem a ver também, sabe com o quê? Com você trabalhar os seus valores, os seus princípios de uma forma consistente. Porque você precisa ser autêntico, você precisa ser verdadeiro, você demonstrar quem você é, tá? Qual é a importância da gente utilizar essas técnicas? Porque como tudo na vida, gente, é o que eu sempre falo, tudo na vida é treinável. A gente pode não saber fazer determinada coisa, mas tem muita literatura que mostra pra gente que existem técnicas que, se a gente utilizar com disciplina, existe inclusive um livro, nem sei se ele tá aqui, não, ele não tá aqui, mas se chama Mudança de Hábito. É um livro rápido de ler e
Esse livro, Mudança de Hábito, ele mostra na prática que diz que se você quiser fazer uma mudança de algum hábito, de alguma rotina na sua vida, e se você tiver disciplina durante 21 dias fazendo aquilo, demonstra que aquilo vai se tornar um hábito consistente para você, tá? Então, assim, se você até hoje não tinha cuidado de algumas questões ligadas ao seu marketing pessoal e agora você está sabendo o quanto, como ele é importante você utilizar de determinadas técnicas para você ser bem-sucedido na sua vida pessoal, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, na sua carreira, né, no mercado como um todo, porque se a gente está falando de uma carreira no mundo corporativo, né, se antigamente era comum e era, como é que eu posso dizer, era interessante as pessoas ficarem longo tempo numa determinada empresa, né? Quando a gente abria um currículo e via assim, nossa, esse profissional tá há 12 anos, tá há 15 anos nessa carreira, ele era visto com bons olhos, né? Hoje, o mercado já não interpreta isso dessa forma. Hoje o mercado interpreta que se você ficou 4, 5 anos numa empresa, depois mais 5 anos noutra empresa, é sinal que você está colocando na sua bagagem experiências diversificadas, culturas e lideranças diversificadas. Então, se hoje isso é uma tendência vista com bons olhos pelo mercado, é você cuidando do seu marketing pessoal. Se você quer ter uma carreira bem-sucedida, é que você vai fazer o mercado através das suas redes sociais, principalmente através do LinkedIn, né, que é uma rede social para quem tem uma carreira aí corporativa, cuidando do seu marketing pessoal, é que você vai fazer o mercado te enxergar dessa forma. E se você é um empreendedor, se você era um profissional liberal, um profissional autônomo, você vai usar outros canais, outras redes sociais para se posicionar tendo uma marca forte. Só que para isso você precisa primeiro investir no seu autoconhecimento, investir na imagem que você quer passar, né? Tudo que a gente precisa passar numa rede social, tudo que a gente precisa passar quando a gente faz uma conexão, quer seja virtual, quer seja no mundo físico, eu costumo, isso tem sido um conceito que tem permeado muito a minha vida, né? É intencionalidade. Com que intenção eu faço isso? Com que intenção eu escrevo um conteúdo? Quem eu quero atingir com esse conteúdo? Quem eu quero trazer para perto de mim? Como eu quero me posicionar com isso? Então vamos falar um pouquinho sobre qual a importância de eu conhecer e conscientemente utilizar algumas técnicas, né, de marketing pessoal, tá? Primeiro é que ela é a maneira mais eficiente de eu me destacar, quer seja na minha profissão formal ou no mercado que eu esteja inserido, como empreendedor ou não. Deixa eu beber uma aguinha, gente. Hoje, né, mais do que nunca, o mercado conta com muitos profissionais e muitos profissionais bons. Quando eu entrei no mercado de trabalho, e bota tempo nisso, né? O que era minimamente exigido lá atrás era uma faculdade, né? E olhe lá. Hoje em dia, gente, é faculdade, é pós-graduação, é especialização, é tanta coisa. Hoje o profissional não para de estudar, né? E se a gente está falando do mundo digital, você vê cada vez pessoas se aprofundando mais. A competição é muito acirrada, a concorrência é muito grande. Então, assim, para você se diferenciar, além de você ter
uma boa formação técnica, né, de especialização dentro da sua área, o investimento que você tem que fazer no seu marketing pessoal, na sua marca como pessoa, tem que ser igualmente proporcional ao investimento que você faz em informação que você tem. Porque agora uma coisa complementa a outra. Não dá mais para ser uma coisa ou outra. Tem que ser os dois, tá? Então, assim, a gente precisa fazer com que as pessoas percebam a qualidade de nós, né, como profissionais, como um todo, para a gente conseguir atingir o lugar de reconhecimento que a gente merece, tá? Faz sentido para vocês? E é isso que vai fazer a gente ter autoridade que a gente quer ter, para ter esse lugar de destaque. E na semana passada a gente falou em gatilhos mentais, né? Então, assim, a autoridade faz com que eu consiga me destacar, inclusive, cobrando mais caro. A minha hora fica mais cara. É uma coisa que tá ligada à outra, tá? E o marketing pessoal tá ligado em tudo isso que a gente vem falando. Porque eu dou essa percepção pro meu cliente, eu dou essa percepção pro meu chefe, eu dou essa percepção pra minha audiência, né? Quando eu me posiciono bem, tá? É isso que vai chamar a atenção tanto dos meus clientes potenciais, se eu tenho uma loja física, se eu tenho uma loja virtual, se eu tenho um negócio na internet, se eu sou funcionário e chamo a atenção do meu empregador, tá? Em qualquer um desses contextos. Lembra de um velho ditado que diz: a primeira impressão é a que fica? É exatamente por aí. Tá? Então a gente tem que cuidar da primeira impressão, porque antes mesmo da gente abrir a boca e falar de conteúdo e falar do nosso conhecimento, a gente tá passando uma imagem. A gente precisa passar uma marca forte, tá bom? Vamos continuar aqui no conteúdo, que eu tenho aqui uma linha de raciocínio para não fugir aqui para vocês, tá? Então, assim, vamos lembrar de alguns princípios básicos que a gente falou lá na frente, tá? Se a gente fala que o marketing, né, o marketing de produto, como a gente falou lá, que é o marketing básico, se em termos gerais ele promove e ele estimula a aquisição de bens e produtos por meio de uma atividade, de uma divulgação estratégica de uma marca, você deve estar se perguntando assim, bom, e produto, né? E como fica a minha imagem nessa história toda? O marketing pessoal é exatamente isso, né? É promover a aquisição, mas nesse caso, o produto que vai ser aceito pelo cliente é você, sou eu. É exatamente assim que a gente, nessa linha de raciocínio que a gente precisa pensar. Então, antes de você pensar em vender o seu peixe, você primeiro precisa ter uma estratégia de como você se apresentar. Como primeiro você vai se vender, antes de você ter a estratégia de vender o seu negócio, o seu produto, o seu serviço. Então, primeiro, e o autoconhecimento, como a gente falou no início, ele ajuda muito nisso. Quem eu sou, o que eu quero passar, né? Quem eu quero atingir, como eu quero me posicionar, quem é o público-alvo para o meu negócio, com quem eu me identifico, né? Então, assim, começa primeiro a fazer um exercício. Eu não sei vocês, tá? Mas eu sou uma pessoa... Tá meio bagunçado aqui, mas eu vou mostrar assim mesmo, tá? Eu sou uma pessoa assim, olha... Eu vivo, eu e os meus cadernos, porque eu até outro dia postei sobre isso, eu tava viajando, né?
E nessa viagem que eu fui, eu já estava com a mala cheia, não deu para levar nenhum caderno. E eu tinha que fazer um novo curso nessa viagem online. Eu fui comprar um outro caderno porque era uma nova ideia, era um novo curso e eu tenho um caderno para tudo. E eu sou muito assim, né? Eu sou uma pessoa que, por favor, não vão rir de mim. Mas eu não consigo usar, por exemplo, uma agenda eletrônica no computador ou no celular. A minha agenda é de papel e ela é nesse nível, gente. Só para vocês terem uma ideia, né? Isso aqui é dessa semana, tá? Ela é assim. Porque eu preciso escrever, né? Eu gosto muito, eu tenho muitos insights e eu preciso escrever, eu preciso rabiscar. Eu sou assim, olha, muitas canetinhas coloridas. É como eu funciono, né? E vocês precisam, ninguém precisa funcionar igual a mim, mas você precisa entender qual é a sua forma de funcionar. E quando você descobrir isso, se é que você já não descobriu, você vai funcionar muito melhor, né? Então, assim, invista um tempinho se conhecendo, porque quando você se conhecer, você vai voar muito mais rápido, tá bom? Vamos ver aqui. Vamos falar um pouco agora, deixa eu ver aqui como é que a gente tá de horário. Já falamos meia hora, vamos partir agora para umas últimas dicas aí de como a gente pode fazer o nosso marketing pessoal na prática, tá bom? Bom, existem várias maneiras da gente fazer isso, tá? Praticar o nosso marketing pessoal. Eu vou dar uma dica que eu acho muito interessante. Eu não sei se vocês já ouviram falar no storytelling. O que é isso? É uma técnica de você contar a sua história com uma narrativa onde você tem o objetivo de atrair a atenção das pessoas, gerando uma conexão emocional. Vou repetir, tá? É uma técnica de você contar a sua história com o objetivo de atrair a atenção das pessoas, gerando uma conexão emocional, tá? Se você trabalha com um negócio próprio, se você é empreendedor, se você usa as redes sociais, né, para gerar conteúdo, essa técnica do storytelling, ela funciona muito bem, tá? Por quê? Porque ela ajuda a melhorar e aumentar o engajamento nas suas redes sociais. Sabe essa coisa de... como é que chama, gente? Big Brother, A Fazenda, isso tudo é uma... Como é que tem o nome disso? Assim, as pessoas gostam de ver esses programas que tem uma história real acontecendo. E essa técnica do storytelling é exatamente isso. Elas se identificam porque ali você está sendo uma pessoa real. E pessoas compram de pessoas. Reality shows, exatamente isso. Isso, Marlon, reality, né? Pessoas compram de pessoas, tá? Essa é uma outra dica que eu te dou. Se você tem um negócio na internet, é claro que você tem que fazer isso com bastante sabedoria, né? Mas de vez em quando, e eu sempre falo assim, num percentual, numa porcentagem 80-20, 80%, você vai estar falando do teu negócio, né? Você vai estar... Claro, mas 20% você tem que falar um pouquinho ali da tua vida pessoal, mostrar a tua família, mostrar um pouquinho da tua rotina. Por quê? Porque as pessoas querem saber quem tá por trás daquilo ali. Você vai gerar muito mais credibilidade e empatia quando elas verem quem você é, o que você faz, que você é igual a elas, né? Então, assim, quando você constrói em alguns posts, né, o storytelling, você vai falar da sua história com essa narrativa
com uma carga emocional. E isso aumenta muito o engajamento, isso aumenta muito a conexão emocional das pessoas. As pessoas vão se identificar. As pessoas, você faz um teste e depois me conta, tá? Então, assim, isso vai trazer uma imagem muito real de quem você é, tá? E as pessoas gostam disso. Mas, voltando, para você construir essa narrativa através da técnica do storytelling, você vai ter que fazer o exercício do autoconhecimento, tá? Porque senão vai ficar raso, senão não vai passar a emoção necessária, vai ficar superficial, tá bom? A outra coisa é que quando você for construir essa história, seja verdadeiro, sabe? Não use palavras que não são palavras que você naturalmente usaria no seu vocabulário quando você estivesse conversando com uma amiga, com um amigo. É isso que, essa autenticidade que precisa ser necessária. Isso tende a potencializar o seu marketing pessoal, tá? Então, assim, são valores bem fortes que ficam marcantes quando você conta a sua história. Isso é importante. E para finalizar, vamos falar um pouco agora, né? Já que a gente já trouxe todo esse conteúdo aqui, quero trazer 5 dicas de como você deve fazer agora, né, para finalizar, para arrematar tudo isso que a gente falou, como você deve fazer na prática o seu marketing pessoal. A primeira coisa, como a gente falou aqui, a primeira impressão é a que fica. Então, antes de você abrir a boca, falar do seu conteúdo, todo o conhecimento que você fez, os cursos que você, né, já fez, a primeira coisa é o impacto que a sua apresentação traz. Então, assim, pense no seu vestuário como um todo, né? Tem muita gente que fala assim, sabe, eu não vou entrar aqui no mérito, cada um tem a liberdade de fazer o que acha melhor e tá tudo bem, tá? Mas eu queria que você experimentasse, fizesse esse teste, depois me conta. Acerte e planeje o seu vestuário antes de você ir para um compromisso profissional. Ele é importante para sua boa imagem, tá? Ele ajuda a você a realizar o propósito do compromisso que você tá. E aí tem uma frase que eu quero deixar para você pensar, que ela é assim, vou ler aqui para ler na íntegra para você. Vista-se para o trabalho que você quer e não para o trabalho que você tem, tá? Eu costumo dizer que quando a gente tem um compromisso ou quando a gente quer chegar, quer se posicionar, quer ter um trabalho do sonho, né? Eu preciso me imaginar naquele lugar. E para eu me imaginar naquele lugar, eu preciso me sentir naquele lugar. Então, para eu me sentir, eu tenho que estar... O primeiro passo, eu estar vestida adequadamente para eu me sentir como, sabe? Então, assim, cuide-se quando você for receber um cliente, quando você for almoçar no cliente. Essa semana, né, eu não sei quem está acompanhando nos stories, mas eu também sou cerimonialista de evento, eu tenho um casamento para entregar no próximo sábado. Tem sido uma semana de muitos compromissos, né, de visita técnica, de ensaio na igreja, e tem chovido cântaros aqui no Rio de Janeiro, né? Claro que seria muito mais prático botar uma calça jeans, botar uma bota para enfrentar o chuvão. Mas vocês acham que eu vou assim, sendo uma cerimonialista? Não é o meu papel. No papel de cerimonialista, eu tenho que estar bem arrumada, eu tenho que estar de vestido, eu tenho que estar de cabelinho preso, eu tenho que estar maquiada, né? E é muito legal, gente. Assim, eu tô falando isso só para dar assim, um feedback, contribuir para o que eu tô trazendo aqui.
nessas reuniões que eu tenho ido, a primeira coisa que eu escuto quando eu chego, nossa, como você é elegante. Não é legal uma pessoa que trabalha com cerimonial, uma pessoa que trabalha com etiqueta, mal você chegar num evento, numa reunião, uma pessoa espontaneamente falar isso? Sabe? Significa que eu, assim, tô sendo assertiva. Significa que eu tô fazendo o meu marketing pessoal, o meu trabalho de casa direitinho, né? É isso, tá? Você é a sua marca. Invista nela, tá? Bom, a segunda coisa, gente, eu sei que muita gente vai discordar de mim, mas eu vou trazer um exemplo que tem acontecido comigo. Eu sei que a gente está numa era digital, eu sei que quase ninguém usa, mas eu uso cartão de visita e ele tem sido útil para mim, tá? E eu vou dizer por quê. No meu caso, tá? Eu não sei o que vocês pensam disso. Fui fazer, por exemplo, reunião, ensaio lá na igreja. Tinha lá o cerimonialista da igreja, por exemplo. Você acha que ele vai estar com o celular na mão? E era importante para mim dar o meu contato para ele, porque muitas noivas procuram ele. Então tava eu lá com o meu cartãozinho, eu dei para ele. Eu participei de mostra de eventos esse mês passado com vários arquitetos. Você acha que dá tempo dele pegar celular, entrar no meu Instagram? Não, eu boto os meus cartões lá no evento. Então, assim, não custa nada, sabe? Eu tenho os meus cartõezinhos na bolsa e dependendo da situação que não dá para ter intimidade da pessoa pegar o celular para entrar no Instagram, a pessoa bota lá, bota na bolsa, quando ela chega em casa ela vê. Tá bom? Capriche na sua capacidade de comunicação. Mantenha sempre na sua forma de falar um leve sorriso, né? Não fala assim com aquela expressão facial fechada, mais emburradinha, sem aparecer os dentes. Não, mantenha, assim, dizem, né, que a nossa expressão facial, ela fala, ela se comunica, não é só com a voz, né? Se expresse através da sua face. Né? Use a simpatia, porque ela também contribui para essa formação de uma boa primeira impressão, tá? Dependendo da sua atividade, associe os materiais que você precisa, tá? Para esteja sempre bem preparado, né? Dentro da sua atividade, quando você tiver aí, quando você sair, quando você tiver que fazer uma reunião, não deixa nada pendente, né? Para você ficar naquela saia justa, de repente, na rua aí, precisando de alguma coisa. Essas são as dicas que eu te daria, tá? E para finalizar, eu vou deixar, se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu prometi que a gente não ia passar de 45 minutos, porque a ideia é conteúdo assim, né? Mais objetivo. Eu vou deixar a dica de 2 livros. Eu vou tentar escrever aqui para vocês depois. Primeira delas, A Magia do Marketing Pessoal, tá? É do Edmundo Vieira Cortez. A Magia do Marketing Pessoal, Edmundo Vieira Cortez. Júlia, se você tiver aí, você pode escrever, por favor, para mim? A Magia do Marketing Pessoal, Edmundo Vieira Cortez. E a segunda dica é: você é a sua melhor marca. É do Jussier, com 2 S's, Ramalho. Tá? Quando terminar aqui eu escrevo. Para finalizar, queria, se alguém quiser fazer alguma colocação do ponto que não sabia, que contribuiu mais, quiser fazer alguma pergunta sobre esse tema. E aí, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Eu vi que a Jane, olha que mesa, comentou: verdade, Ana, super importante a imagem pessoal para se posicionar com autoridade. É isso mesmo, Jane, você pratica isso todo dia.
Vamos lá. Eu sei que a Magali também estava aqui, ela escreveu uma mensagem para mim, eu tô tentando... Ah, Magali. Olá, Ana, sou eu, a Magali. Lembra que nós falamos, eu me mudei, estou em Sorocaba. Agora, amanhã, posso falar com você para retomar aquela nossa mentoria. Claro, Magali, pode mandar o direct que a gente retoma a mentoria, sim. É isso aí. Alguém, gente, quer fazer alguma perguntinha? Senão a gente vai finalizar a nossa live. Ficamos aqui nos nossos 45 minutos, que é a nossa meta, né? Vocês gostaram? Tá funcionando bem? Ah, gente, deixa eu só... Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no final. Ah, a Magali ainda tá aqui. Que bom. Gislaine, Micaele. Que legal. É só explicar por que a live tá sendo quinta essa semana, tá? Olá, Roberto, que bom ter você aqui. Pena que você só chegou no final. A live é sempre quarta, 8 horas, tá? Ontem eu expliquei pra vocês que eu tive um problema, um inchaço, uma alergia em volta dos olhos. Estava muito inchado. Até gravei um vídeo explicando pra vocês que não dava pra fazer uma live dessa de óculos escuros, né? Então, por isso que eu precisei adiar pra hoje, porque tomei remédio de ontem pra hoje pra melhorar, tá bom? Oi, Ângela, que bom que você tá aqui. Obrigada, Marlon, obrigada. Ateliê, não tô conseguindo ler. Rafa Mesa Posta. Então tá, gente, obrigada pela presença de vocês, mas como eu quero que vocês voltem toda quarta, vai ser rápido, porque eu sei que esse horário é janta, família, tá? Um beijo, até quarta que vem às 8 horas. Tchauzinho. Beijo.